Meu nome é Diego, tenho 29 anos e Meu nome é Marília, eu tenho 31 anos e, bom, essa é a minha primeira pandemia mundial. De repente, a gente começou a ter notícias muito estranhas de todos os lados e aí a gente conversou como que a gente ia ficar nessa quarentena. A gente estava há muito tempo querendo fazer coisa junto, a gente trabalha junto, mas sem tempo de fazer as nossas coisas. E aí quando rolou o lance da quarentena, a gente falou, vamos ficar no mesmo lugar que a gente vai produzindo, né? foi uma escolha, né? A gente tinha essa possibilidade e aí falamos, não sabemos como vai ser isso, né? Mas acho que a melhor escolha, a melhor opção pra gente agora é a gente estar junto e aproveitar esse tempo pra fazer coisa que a gente não tava fazendo. A gente tem todo um trabalho, né, de falar sobre o cuidado, sobre ter um zelo, né, no trato, na relação. E a gente falou, a gente não tá confortável de seguir com as nossas aulas como se fosse, né, como se estivesse tudo bem, assim. A gente pensou realmente como um cuidado, ao mesmo tempo que foi um movimento esquisito, né, porque é um cuidado e as pessoas ficam, mas quando que volta? E a gente, não sei, mas não tinha a dimensão que ia ser tanto tempo, né. Agora já passam mais de 30 dias e a gente já tem uma análise maior do que está acontecendo, né? E as próprias pessoas também. E isso influenciou muito, na verdade, em tudo nas ações que a gente foi tomando. Não foi nada programado, não foi nada organizado. A gente tinha algumas ideias, mas na verdade foi tudo uma mudança constante e acho que ela foi acontecendo quanto mais essas coisas saíam, né? A gente vai acompanhando, na medida do possível, as notícias de como o mundo vai mudando. Então a gente, a partir disso, tomou decisões diferentes, se afetou também, se mudou, porque não tem como não mudar durante tudo isso. E desde que começou com uma base de ideia de vamos treinar e seguir os treinos, mesmo adaptando dentro do espaço. E tem um hábito que a gente tem nos treinos de registrar as coisas, né? E aí por esse hábito também foi surgindo assim um registro por dia. A gente começou essa brincadeira também na nossa rede social, de colocar dia 1, dia 2. Então, né, teve essa dinâmica de treino adaptado que em algum momento esgotou, porque a gente falava, não tem muito pra onde ir. O que a gente gosta de fazer especialmente são os dinâmicos. Então depende de uma altura, depende de colchão, quando é uma coisa nova, longe. E aí a gente foi entendendo que, legal isso, mas isso foi abrindo portas para outras coisas, né? Para explorar a casa um pouco, né? Tiveram uns treinos, depois dos treinos adaptados, a gente começou a fazer umas criações. E aí a gente meio que criou dentro essa comunicação com a rede, né? A gente já tinha uma comunicação com nossos seguidores, que ainda é pouco, né? No sentido, tipo, a gente é novo, né? Junto, a gente tá há pouco tempo e tá criando esse caminho, só que a gente tinha um grupo de pessoas que super nos acompanhavam e a gente já fazia esse trabalho, só que a gente intensificou mais ele, por ser a nossa única forma de compartilhar o que estávamos fazendo, então foi algo bem incrível, assim, na verdade, o movimento que foi gerando e o retorno, e isso fez que a gente criasse mais e trouxesse experimentos, criações cômicas. Parece que teve um deslocamento do público, né? Algo que era, o nosso público era se prepara pra ir lá mostrar pro público. Agora a gente prepara e já coloca na rede porque esse é o nosso público, parece, né? Aí daí que vinha a troca e que nos alimentou bastante, né? Foi uma coisa... Isso também se cria um pouco o que acho que é uma parte difícil de a gente que trabalha como artista nas artes cênicas. Normalmente se prepara, se cria e se tem uma data para apresentar, nas redes é um processo um pouco mais intenso, porque é um processo um pouco de emergencial, de tem que estar todo o tempo postando, todo o tempo tem que estar acontecendo coisas. Isso gera um pouco de desespero até um certo momento, porque parece que todo dia tem que postar uma coisa incrível. Tem esse outro olhar da rede, né? Que tudo precisa ser novo, precisa ser incrível, precisa ser feliz, né? E a gente tentou não entrar nessa, apesar que é impossível se não acabar entrando, mas a gente tentou entrar no equilíbrio de postar as coisas dentro do que a gente quer fazer, se divertindo e também atingindo
qualidade no produto final, né? Independente como um registro do que a gente faz mesmo, e não como algo que fosse para aquilo, né? E aí a gente selecionava dentro do que a gente fez, porque a gente estava fazendo algo mais interessante para colocar. Alguns workshops marcados que caíram, e aí disso a gente pensou, a gente é muito da aula presencial, né? A gente gosta muito de trocar, de ensinar, e aí a gente sentiu, né, no começo, assim, nossos alunos, nossos aprendizes, vai ter aula online, e a gente ficou, não, acho que não, porque também a gente não sabia quanto tempo ia ficar, né? No primeiro momento foi só cancelamos o mês, foi algo mais, desde março até o fim do mês cancela. Eu não lembro nem de ter dado um período, eu só falei, olha, por enquanto vamos esperar, assim, meio sem saber quando. A gente não tinha como dar uma data, porque não tem uma data, então a gente ficou nisso. Só que ao mesmo tempo não se trouxe uma outra proposta do vamos manter um encontro online, uma semana. A gente só cancelou elas, até que tudo se voltasse a uma certa calma, né? A gente foi percebendo isso, que apesar de não curtir muito o lance da aula online, tem uma coisa do vínculo, né, que a gente tem com essas pessoas, e que o nosso vínculo é a aula. Então a gente tinha umas datas de workshop que a gente decidiu então fazer vídeos nessas datas, né, como se fosse assim, bom, esse dia seria um workshop, então a gente quer fazer uma comunicação com essas pessoas que se inscreveram e que a gente adiou sem saber pra quando, que foi uma coisa legal. Todo mundo que a gente perguntou se queria cancelar, não, vamos adiar, mas não vamos cancelar, né? Então é uma coisa que é bacana. E aí a gente produziu nossos primeiros vídeos no YouTube. E é uma experiência nova também, porque a gente nunca tinha feito, então estamos aprendendo esses novos caminhos. E ainda agora, na última semana, ainda por uma decisão de conversar com alunos, foi de começar a voltar a dar as aulas online, mesmo que de forma muito diferente, mas voltar a dar essas aulas para ir, quando realmente puder voltar às presenciais, não esteja algo tão distante, ou tão parado como seria. E foi muito legal, né? E foi uma experiência. Eu não bem voltei diferente com os meus, mas eu fiquei com vontade de voltar vendo a aula dele. E aí estamos, acho que agora depois é isso, né? Depois de um mês, pouco mais de um mês pra gente, na verdade, mas com um mês que a gente tá produzindo coisas juntos, digamos assim, desde que aconteceu tudo. E estamos, acho que numa nova experiência, que foi ser convidado para apresentar ao vivo. Uma live. Isso foi uma das coisas que a gente sentiu também, que o fato da gente estar continuamente produzindo, não numa coisa né, de entregar um produto, mas porque é o nosso modo de fazer mesmo, a gente ficou muito ativo, né, nessa fase. Então a gente recebeu um convite muito inusitado de participar de uma apresentação ao vivo, que não parece inusitado porque a gente vê o tempo todo live, né, mas no caso do circo estava acontecendo mais com vídeos de apresentações antigas. Pensar nessa proposta foi, pelo menos pra gente, foi a primeira vez, assim, e a gente tá animado. E isso é o que nos aguarda pro que vem aí. Pro que vem aí. Bom, fora isso, a gente fez umas criações, umas brincadeiras, e a gente foi postando tudo no nosso Instagram. A gente tem um destaque lá nos stories, que é um pouco desse registro, que é um pouco do que a gente queria trazer aqui, umas pinceladas, né, do que a gente foi produzindo e o quanto que isso nos transformou também, né? Essas impossibilidades nos transformaram bastante.